Eles são mais rápidos que os Rangers, mais espertos, mais fortes, porém eles são maus. Estou falando dos Psycho Rangers, personagens que apareceram lá em 1998 em Power Rangers no Espaço, deu um trabalhão para os nossos heróis e até hoje são lembrados como um dos maiores grupos de vilões de todos os tempos. Mas você sabe a origem desses personagens? Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Existem momentos em Power Rangers onde a gente fica, digamos assim, torcendo para ver os vilões em ação. Não necessariamente torcendo pro lado deles, mas tem vários deles que a gente gosta de ver em ação, lutando contra os Rangers e conhecer, é claro, um pouco da história desses personagens. Os Psycho Rangers apareceram pela primeira vez em 1998 na temporada Power Rangers no Espaço. Vilões tão interessantes que eles voltaram na temporada seguinte, Galáxia Perdida, e já apareceram algumas outras vezes dentro do universo expandido. E muito se especula sobre a origem desses personagens. E agora, com os quadrinhos, o universo expandido, nós temos algumas informações para tentar decifrar o que de fato são esses personagens. E se você está chegando agora no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, se inscreve no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino. E assim, a gente tem percebido que muita gente que comenta, que compartilha os vídeos, que deixa até o gostei, mas não está inscrito aqui no canal. Então, se você não faz parte do Squad do Poder, aproveita esse vídeo aqui de hoje, porque assim vai ter muito conteúdo bacana nos próximos meses. Vamos entrar em uma nova fase de Power Rangers, então para você não ficar desconectado do universo dos heróis coloridos, fica aqui com o Mega Power. Eu lembro muito bem, lá atrás, na época de Espaço, quando os Psycho Rangers apareceram, eu fiquei assim com o coração na mão, né? Porque eram personagens, eram vilões extremamente poderosos. Eles sabiam exatamente como lutar contra os Rangers. Eles lutavam contra as respectivas cores. E quando a gente pensava que os Rangers iriam dar a volta por cima, os Psycho Rangers conseguiam fazer outra coisa bizarra. E eles ficaram até por uma boa quantidade de episódios, voltaram em Galáxia Perdida. E aí o universo expandido fez questão de trazer mais desses personagens, até porque eles se tornaram, como eu disse no início do vídeo, emblemáticos e muito populares. Muita gente, quando lembra de Power Rangers no Espaço, lembra dos Psycho Rangers e também do panteão de vilões dessa temporada, que é bem variado e bem interessante. Só que para entender a origem desses personagens, dos 5 que aparecem em Espaço, a gente precisa voltar no tempo, lá no universo expandido, para conhecer o 6º Psycho Rangers. Sim, meus amigos, existem 6, tá? Não estou falando do Psycho Prata, aquele ali não existe, era apenas o Zane tentando tapear os Psycho Rangers. Eu estou falando de um personagem que foi introduzido na edição de número 20 de Mighty Morphin Power Rangers, que é o Psycho Ranger Verde. Esse personagem, ele acabou dizimando praticamente toda a equipe de Mighty Morphin do ano de 1969, um vilão que deu bastante trabalho, mas foi derrotado naquele momento. Só que assim, a história do Psycho Verde, ela é mais antiga, de 100 anos atrás, lá em 1869, no planeta dos Ibrianos. Originalmente, o Psycho Ranger Verde, ele era um Ranger, ele era o Track, o Ranger Verde da equipe Supersonic. Na história Psychotic, que é uma história interessantíssima, esse personagem acaba traindo sua equipe, destruindo todos. E por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava sendo, digamos assim, manipulado pelo Espectro Negro. Só que assim, a ideia do Espectro Negro era utilizar o Track para um fim maior, a rede de morfagem. A gente sabe que o Espectro Negro, ele não consegue vir para o nosso mundo porque a rede de morfagem é tóxica para ele, por isso ele precisa de um corpo, de um receptáculo. Só que no caso do Track, ele queria de alguma forma criar seu próprio Ranger, manipular o morfador do Supersonic e contaminar a rede de morfagem com sua energia. Algo que ele fez no arco recente dos quadrinhos Darkest Hour. E corrompendo o morfador do Track, ele transforma o Ranger Verde da equipe Supersonic no primeiro Psycho Ranger da história,
o Psycho Ranger verde. Digamos assim que naquela época esse personagem era para ser o herdeiro do Espectro Negro, aquele que iria comandar o exército do vilão para conquistar o universo, mas ele acaba sendo derrotado em 69. E a história dele para nesse momento para depois ele voltar em outra ocasião. Então, só para a gente entender que o primeiro Psycho Ranger da história, ele foi um Ranger que foi corrompido pelo Espectro Negro e se transformou nessa criatura bizarra. Além de conseguir morfar, digamos assim, nessa versão diabólica de um Ranger, os Psycho Rangers conseguem se transformar em criaturas horrorosas, gigantes. E o Psycho Ranger verde é o primeiro deles a conseguir esse feito. Mas então, Rafael, como os outros Psycho Rangers foram criados? Infelizmente, na série de TV, apenas pistas são jogadas, mas esse quadrinho aqui, que é o Psycho-Path, uma graphic novel muito boa, certo? Que a gente já revisou aqui no canal, ela tem um tempinho já. Ela conta um pouco dessa parte da origem dos Psycho Rangers. Aliás, também tem aqui a história do Psycho Ranger verde. É um material bem interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre esses personagens. E nessa história, que é ambientada depois dos eventos de Galáxia Perdida, os Psycho Rangers, eles retornam, dessa vez com o Track, né? O Psycho Ranger verde, ele consegue escapar lá dos destroços da Batalha de 69, que ele ficou aprisionado na Lua, para tentar, digamos assim, controlar os outros 5 Psycho Rangers e assim conquistar o universo. Não vou entrar em mais detalhes da história, até porque é interessante vocês conhecerem, mas eu vou trazer os pontos que são comentados sobre a origem desses personagens. Segundo as palavras de Carone Astronema, ela destruiu um grupo de pessoas reais e usou elas como matéria-prima para criar os Psycho Rangers. Obviamente, quem ensinou ela a fazer isso foi o próprio Espectro Negro, até porque os Psycho Rangers têm a mesma aparência do Psycho Ranger verde. E ela também comenta que reprogramou e apagou suas memórias para serem contrapartes malignas dos Rangers de espaço, sendo vilões formidáveis para lutar contra a sua respectiva cor. E é martelado no quadrinho várias e várias vezes que a Astronema é como se fosse uma mãe para esses personagens. Então, basicamente, em resumo, os Psycho Rangers, os 5 que aparecem em espaço, foram indivíduos que foram encontrados por Astronema. Ela destruiu eles, eu coloco em aspas, porque a gente não sabe se de fato ela matou eles ou apenas reprogramou, né, transformou em outra coisa, porque ela comenta isso várias vezes no quadrinho. Então eu acho que é uma coisa mais figurada, tá? Não é algo que foi real, digamos assim. Ela acabou, de fato, transformando essas pessoas, esses seres, na verdade, em outras coisas. E aí fica a pergunta no ar, de onde ela tirou esses seres? Será que foram humanos, alienígenas, qualquer que ela encontrou aí pelos planetas? Ou ela acabou retirando de outras equipes de Rangers? Vale lembrar que nos quadrinhos é revelado que Astronema era uma caçadora de Rangers. Temos uma edição, inclusive, que ela está lutando contra a equipe Prism. Será que cada um desses Psycho, eles faziam parte de uma equipe de Ranger que ela trouxe para o lado do mal? Fica essa pergunta no ar. Mas a origem deles é basicamente essa. Eram indivíduos que foram reprogramados e colocados no caminho do mal. Só que tem um ponto, tanto na série de TV quanto nos quadrinhos, que ele conflita com a minha opinião sobre esse lance de destruir pessoas para criar os Psycho Rangers. Só que a gente descobre tanto no espaço quanto nesse quadrinho que os corpos dos Psycho Rangers são apenas uma casca, ou seja, uma vez que estão destruídos, podem ser resetados através de cartões de dados para surgirem novamente. Então pode ser sim que ela destruiu esses indivíduos, pegou essa matéria-prima e criou os Psycho Rangers. E por isso que eles voltam várias e várias vezes. Mas é deixado bem claro que eles são baseados em pessoas, seres reais. Ela comenta várias vezes, inclusive ela se arrepende de ter feito isso com esses indivíduos, de ter retirado eles de suas vidas normais, que ela nem mais lembra quem eles eram, para transformar nessas máquinas de combate. Então essa é a origem dos Psycho Rangers. Inclusive, vou falar mais uma vez, recomendo a leitura desse quadrinho, porque é um complemento muito bacana sobre esses personagens e mostra também um pouco do que eles vão se tornar no futuro. Aliás, eles acabam recebendo nomes. O Psycho vermelho é o Virgil, o preto é o Photon, o azul é o Axe, a Psycho amarela é Yellow amarela, a Psycho rosa é Nocria e o Psycho verde é o Track, né, que é o grande manipulador nessa história
interessantíssima que já revisamos aqui no canal. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha dessa origem dos personagens. Você acha que eles foram destruídos mesmo e recriados por Astronema? Ou será que apenas foram reprogramados, que esse lance de destruir é apenas algo mais figurativo? E também comenta se vocês acham que eles fizeram parte de outras equipes de Rangers do passado. Seria interessantíssimo, né? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder, e eu gostaria muito de ver mais história com esses personagens, até porque esse quadrinho termina com um final em aberto. Não esquece, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais. Estamos em praticamente todos os lugares, Twitter, Instagram, Blue Sky, enfim, segue aí, @Mega Power Brasil. E se você quer ajudar o nosso trabalho, o Mega Power, a crescer cada vez mais, até porque isso aqui realmente é o nosso trabalho 100% do tempo, você pode através de 3 formas. A primeira delas é com o nosso QR Code aqui em cima, com o Megapix, você pode mandar o valor que você quiser. A outra forma é no botão Seja Membro aqui embaixo, que é um valor fixo que você paga todo mês. E tem o apoia.se, que tem valores personalizados, o que melhor couber em seu bolso, obviamente. Fazendo parte do Seja Membro e do Apoia-se, você participa dos nossos sorteios aqui no YouTube. E lá pelo Apoia-se você tem direito ao nosso grupo secreto do Telegram, onde tem várias novidades e bastidores de Power Rangers como um todo, não só do Mega Power Brasil, tá? Fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Rodrigo Matos, Antonino Botelho Filho, Alan de Gama e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.